amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho dos meus vídeos, filmes favoritos evangélicos, né, da Bíblia. E, inclusive, quando eu morava no Brasil, eu morava em São Paulo, fui nas Americanas e tinha vários vídeos, né, filmes evangélicos lá, e eu comprei todos. Quer dizer, o que eu vi, né, eu ia comprando toda semana. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu não pude trazer eles na caixinha, né, porque ia pesar muito. Então, eu comprei esse bichinho aqui e coloquei todos os meus vídeos. Inclusive, olha isso, gente. Quem já assistiu o meu vídeo que eu fiz sobre filmes favoritos, aqui tem vários outros filmes, mas eu mostrei pra vocês os meus 10, vou deixar aqui em cima, ou é aqui em cima, não sei, vou deixar aí pra vocês assistirem, quem não assistiu o primeiro vídeo. Esse é o segundo falando sobre vídeos, né, sobre filmes, dessa vez evangélicos, tá, gente? Então, eu escolhi a primeira história que eu vou falar pra vocês, é a história de Esther. Olha, gente, é a história de Esther. Eu não vou falar aqui a história, né? Mas tá na Bíblia. É uma história tão linda, sabe? E ela era uma mulher simples, bonita, e que ela foi escolhida pelos os olheiros do rei, vamos dizer assim, para ser uma das mulheres do rei. E ela era evangélica, né? Era uma cristã, temente a Deus. E ela foi pro palácio e ela mudou a história de como o rei via as mulheres, vamos dizer assim, porque eu acho que na verdade ele usava, abusava e deixava pra lá, né? E ela veio e mudou toda a história, e no final disso tudo, assim, gente, ela ser uma mulher tão temente a Deus, ela também mudou a história de uma nação. Ela achou não. Deus colocou ela ali naquele lugar, né, ali tão perto do rei, e ela disse, não, eu deve ter algum propósito para Deus me colocar aqui. E aí foi quando ela mudou toda a história, né, salvou o povo dela, né, porque o povo dela estava sendo ameaçado de morte pelos amigos do rei, né, que se achava, queria que só ele fosse adorado, né? E os cristãos não adoravam a ele, adoravam a Deus. E aí ele quis fazer um decreto que matasse todo o povo. E aí a Esther estava ali naquele momento e ela achou que deveria mudar a história, ajudar o povo dela. E na verdade o rei nem sabia que ela era daquele povo. A história é muito linda. Vai ver esse vídeo, vai estudar um pouco, tem a história na Bíblia também, mas ele contado assim por um DVD é muito mais bonito, né? E é uma história muito linda, né, gente? Então, eu falo pra vocês, a história de Esther é uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia. Aí também tem a história de Sansão e Dalila, que é uma das minhas favoritas também. Aqui, ó. Sansão e Dalila. Na história de Sansão e Dalila, gente, guardar aqui. Na história de Sansão e Dalila, você vê um homem que ele foi preparado pela mãe, né? Ele foi preparado para ser um exemplo, vamos dizer assim. Ele foi preparado para ser um exemplo, para ser que fosse libertar o povo naquela época. E ele cresceu com aquele intuito, mas ele fez tanta besteira. Uma das besteiras na vida dele, ele se achou demais. Ele se achava muito forte, porque na verdade ele era muito forte, mas a força dele vinha de Deus, né? E ele se achava muito forte. E uma dessas loucuras dele foi se apaixonar por uma mulher errada. Foi se apaixonar por uma mulher que ela era mau caráter. E, além de tudo, ela não era do seu povo, ela era do povo inimigo. E aí, eu acho que ele estava apaixonado, mas ela não era apaixonada por ele. A intenção dela era descobrir qual o segredo dele, porque ele era tão forte, né? E aí a gente vê nessa história o quanto uma pessoa má, uma pessoa errada, ela prejudica a vida da pessoa. E ela realmente colocou assim, só se relacionou com ele por interesse.
E aí, você sabe da história, cortaram o cabelo dele, né? E a força vinha do cabelo, mas não era do cabelo, era de Deus, mas tá, cortaram o cabelo dele, a força foi embora, Deus foi embora. E ele foi preso, foi cego, né? E nos seus últimos momentos, assim, quando estavam fazendo uma festa com ele lá preso, ele simplesmente quebrou os dois pilares, assim, da festa, morreu e matou muitos outros também filisteus. Então, assim, é uma história muito triste, mas é uma história também de uma grande lição pra gente, né? E fica aí entre linhas o que é que vocês acham dessa lição que a história de Sansão e Dalila passou. Então, eu acho muito legal essa história também. E também, não, essa história aqui de José. Ai, gente, história de José. É uma das histórias que eu particularmente sou, assim, apaixonada por essa história. Porque, assim, gente, José era o filho de 12 filhos de Jacó. E ele era apaixonado pela mulher, né? Pela mãe de José. E ele dava muito preferencial àquele filho, né? E os outros percebiam isso. E era como se fosse o filhinho de papai, ele. E aí, o que realmente você vê nessa história? A maior coisa que você olha nessa história é o perdão de José que ele teve pelos irmãos. Porque a história conta só na parte que os irmãos venderam ele e tal. Mas você não sabe o antes. Você não sabe o que essa criança deve ter sofrido na mão dos irmãos. Eu acho que ele era maltratado quando não estava junto do pai. Ele deve receber umas críticas, né? Bullying, como diz assim a história. Mas aí ele, de todos os, assim, de pior que fizeram com ele vendeu ele como escravo. E aí nessa cidade, nesse lugar que ele foi, ele se destacou. Por quê? Porque ele era temente a Deus, né? Ele se destacou ali, Deus viu, honrou, né? E daí ele chegou até a ser, assim, o depois do rei, né? A voz dele era depois do rei, tipo, ele era o segundo depois do rei. Isso quando ele já sofreu anos dentro da prisão, né? Ele passou anos na prisão e tal, e Deus deu entendimento pra ele num sonho de um rei e tal, e aí ele, bastante inteligente, com a ajuda de Deus também, ele se tornou o segundo do rei. E quando os irmãos dele vieram pra terra atrás de comida, nem reconheceram ele, porque assim, os egípcios, eles têm costume de pintar os olhos, não sei o que e tal, não sei o que, e ele já tava com a fisionomia de egípcio, né, e não do que ele era antes. E aí, aquela maquiagem tudo disfarçou um pouco de quem ele era, né, e também era anos que os irmãos não tinham visto ele. Mas assim, o que eu falo dessa história é o perdão que ele passou, assim, que ele deu para os irmãos, né? Primeiro ele quis fazer um teste para ver se os irmãos tratavam o irmão dele, Benjamim, que ele tinha um único irmão com a mãe dele, com a Raquel, com a Rebeca. Ou era Raquel, ou era Rebeca? Meio confusa. E aí ele quis provar os irmãos, e aí eles viram que os irmãos não tratavam o irmão mais novo como tratavam José. E ele percebeu que os irmãos estavam arrependidos pelo que ele fez. E aí ele deu perdão aos irmãos e foi muito lindo. Ele trouxe o pai, né, pra morar com eles. Então essa história é muito linda, gente. Eu amo essa história de José. E aí também tem uma história muito bonita. E tem muitas histórias bonitas na Bíblia, né? Mas assim, tem uma história muito linda na Bíblia que é a história de Abraão. Gente, vou pegar aqui para vocês verem. Abraão. Gente, essa história de Abraão não é por menos que ele é considerado o pai da fé, né? Você já imaginou você ser rico, estar num lugar assim, confortável, e aí Deus fala assim, sai daí, pega tudo que é teu e vai aí para uma terra que eu vou te dar. Anda.
Não diz aonde, não manda endereço, só manda andar. Com tudo que você tem. Imagina a fé desse homem. Ele era um homem muito rico. Você já imaginou você... Nesse tempo de hoje, para você fazer uma mudança já é complicado? Imagina num tempo de antes, porque ele tinha que sair com funcionários, boi, gado, um monte de coisa. E ele foi, pela fé. E aí teve mais outra coisa. Ele já era bastante velho, né? E Deus falou assim, Abraão, tu vai ter descendente, e o teu descendente é que vai tomar conta de tudo. E ele, caramba, eu já tenho mais de 80 anos, mais de 70 anos, eu ainda vou ser pai. E ele acreditou. Então, assim, tipo assim, Abraão foi uma história de fé que a gente deve mirar nessa história, né? Se inspirar na história de Abraão e acreditar. Quando Deus fala uma coisa, realmente ele cumpre, né? E cumpriu na história, na história de Abraão, deu um filho para ele. E, assim, gente, o que mais impacta nessa história de Abraão é quando ele dá o filho Isaac para ele. Isaac ou Isaías? Isaías. Quando ele dá um filho para ele, Isaías. E ele fala assim, vai agora no topo da montanha e mata teu filho em sacrifício para mim. Tu já imaginou? Tá certo que ele pode ter orado bastante, perguntado a Deus, é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo? Eu ouvi isso mesmo? Mas ele já conhecia a voz de Deus. Ele sabia que aquela voz que mandou ele fazer isso era realmente a voz dele, de Deus. E ele pegou o filho, foi na montanha e quando ele já tava ali pra matar o filho, a voz de Deus veio e falou, para, né? Então, tipo... Não, e assim, o mais impressionante da história de Abraão também é o filho. Porque, veja, Abraão tinha pra lá de 80 anos, o filho era novo. O filho podia dizer, o quê? Eu morrer? De jeito nenhum. E sair correndo, né? Dar um empurrão no pai e sair correndo. Duvida que Abraão ia conseguir pegar ele. Mas não. Ele ficou ali, obedeceu ao pai. Ele desde pequeno foi criado, né, sabendo da obediência de Deus, né, que o pai tinha com Deus e tal, do amor, do respeito. E ele também sentiu a mesma coisa, amor e respeito por Deus. E aí ele esperou calmamente pela sentença de morte. E aí, graças a Deus, né? E aí Deus veio e falou, não, Abraão, para, porque eu já vi que tu realmente é um homem de fé. Então... essa história de Abraão também é muito bonita. Então, gente, eu tenho vários personagens que eu amo, né? Que eu amo, assim, a história e tudo. Mas eu escolhi 10 pra mostrar pra vocês. E o próximo é Davi. Gente, deixa eu pegar aqui. Davi. Ai, quem não sabe a história de Davi? Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Aí a gente pensa, meu, Davi fez tanta coisa. Davi errou tanto, mas por que Davi era considerado segundo o coração de Deus? Eu acho, na minha opinião, que é porque Davi se arrependia amargamente pelo que ele fazia. Entendeu? Teve uma vez que Davi mandou matar um cara na guerra. Não é que ele mandou matar, ele mandou botar o cara na primeira fila. Mandou matar, né? Mandou na frente da batalha. Porque ele queria a mulher dele. E foi o que aconteceu. O cara foi pra frente da batalha, morreu, e aí ele, como uma viuvinha, né, ficou com ela. Inclusive, tem até um filho com ela, mas aí o filho morreu e tal. Mas assim, isso quando ele era rei, né? Mas assim, tirando essa história de quando ele era rei, eu vou contar a história de que o mais me impressionou em Davi foi quando ele era pequeno. E ele... foi para uma batalha com o gigante. Gente, pensa comigo. Tinha um gigante de um lado e um monte de homem do outro para uma guerra. E todos os outros homens estavam com medo daquele gigante. Davi, um menino baixinho, eu acho que ele era até adolescente na época, nem homem ele era. Aí Davi viu aquela situação, ele foi lá levar comida para os irmãos dele. E ele viu aquela situação e falou assim, vocês estão com medo daquele gigante? Não, peraí.
Deus é com a gente, Deus é comigo. E foi lá, pegou 3 pedrinhas. A gente pensa que só era um gigante, não. Golias tinha mais 2 irmãos. Por isso que Davi pegou 3 pedrinhas. Era cada pedrinha para um irmão. E assim, a fé dele em Deus foi que realmente fez isso, né? Fez ele acreditar que Deus estaria ali e ajudar ele. E na primeira, acertou exatamente aqui no meio de Golias. Golias caiu morto. Os 2 outros irmãos viram isso e ó, saíram correndo, porque não ia ficar, né? Então assim, essa história de Davi é o que mais me impressiona. Ele tão pequeno e ele com tanta fé em Deus e foi lá e conseguiu vencer um gigante. E aí também, gente, teve a história de Daniel. Que, olha esse aqui, a história de Daniel. E por que será que tem um leão aqui, né? A história de Daniel, assim, é impressionante, porque Daniel foi colocado na cova do leão, dos leões, né? E os leões não comeram ele, né? Deus estava ali com Daniel. E Daniel era uma pessoa, era um homem fiel a Deus, conversava com Deus todo dia de manhã e as pessoas, o rei ficou com raiva disso, porque Daniel abria a janela falando com Deus e isso motivou o rei e colocaram ele na cova do leão e o leão não comeu Daniel. E Daniel era um homem assim muito fervoroso, muito fiel a Deus. É uma das histórias que eu particularmente gosto muito dessa história, porque toda vez quando eu vou conversar com Deus de manhã, eu penso em Daniel, que ele abria a porta, abria a janela e conversava com Deus. E ele conversava com Deus em voz alta, viu, gente? Era para todo mundo assim. E na época era proibido até você ter outros deuses e ele não estava nem aí para isso. E é uma história muito bonita também de Daniel. A outra história que eu quero falar também é a história de José. Esse José é o José de Maria, tá? Que foi o padrasto de Jesus. Gente, imagina a fé desse homem. Porque naquela época, assim, pelo que a gente entende, ele já era um homem mais vivido, vamos dizer assim. Maria era uma adolescente, praticamente. E ele era um homem que já tinha outros, já teve outro casamento, já teve outros filhos, é isso que eu imagino, tá? Então ele era muito mais vivido do que ela. E naquela época, se uma jovem aparecesse grávida, ela já era prometida, noiva com ele, e ela aparecesse grávida e que não fosse dele, essa pessoa, essa mulher era para ser apedrejada. E aí ele imaginou, caramba, ela tá grávida, não é meu, porque eu sei que não é meu, então ela me traiu. E ele imagina na cabeça dele, né? E aí ele confiar, né? Ele teve que vir um anjo para falar com ele, José, ela tá grávida, o filho dela é Jesus e tal. E ele realmente acreditar, confiar e pegar ela. E outra coisa, eu acho que naquela época, naquela cidadezinha, quanto não veio de chacota pro lado de José? Ficou com a menina grávida de outro, não sei o que, não sei o que. Eu acho que teve isso, tá? Eu imagino. E ele passou por isso ali, firme e fiel, assim, confiando, amando ela, porque isso foi uma prova de amor, né? Porque não deixou ela morrer, ela ser apedrejada. E assim, José é um dos meus personagens também que eu amo. Outro personagem que eu não tenho aqui, gente, é Ruth. Ruth, ela tá até na descendência de Jesus. Ela foi uma das antecedentes de Jesus. Ruth teve uma história muito bonita. Ela era casada, a Noemi tinha 2 filhos. E Ruth era nora de Noemi, era uma das noras de Noemi. E os 2 filhos morreram, o marido dela morreu, os 2 filhos dela morreu e ela só ficou ela e as 2 noras. E ela decidiu voltar para a terra dela.
E por mais que ela dissesse não, fica aí, fique com a sua família, a Ruth decidiu não ficar com a sua família, porque naquela época, quando a mulher casava com um homem, ela se tornava família da família do homem, né? E aí a Ruth realmente pegou essa parte e ela era como se fosse a filha de Noemi. E ela sentiu a filha de Noemi. E quando Noemi decidiu voltar para a terra, ela disse, não, eu vou também. Eu vou voltar. E voltou com Noemi. E essa decisão da Ruth fez ela ser a descendente de Jesus, né? Ela foi uma das descendentes de Jesus. Quando eles voltaram, ela casou com um rapaz que tinha muitas posses, né? E eu esqueci o nome dele também, mas tudo bem, eu vou botar aí o nome dele. E os dois foram descendentes de Jesus, quer dizer, Jesus nasceu da descendência desses dois, de Ruth e eu esqueci o nome dele. Então, assim, é uma história muito bonita, tá? A história de Noemi e Ruth. E também, gente, tem a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um homem que ele perseguia os judeus. Eu tenho ele em DVD, assim, pirata. E Paulo de Tarso foi um homem que ele perseguiu os crentes, né? Os cristãos. Ele perseguia, matava, mas na consciência dele, ele estava fazendo isso para Deus. Ele realmente estava fazendo aquilo para Deus. E aí Deus teve que intervir, né? Deus teve que cegar ele no momento e com ele, veja, presta bem atenção nessa coisa que eu vou te falar. Quando ele estava vendo, quando ele não tinha problema na visão, ele não enxergava nada. Quando ele ficou cego, ele começou a enxergar, entendeu? Ele começou a enxergar que os cristãos eram realmente o povo de Deus, os filhos de Deus, e ele começou a ver as coisas do outro lado. E aí aquele amor, aquela paixão que ele tinha por Deus, quando ele via, mas estava cego, ficou meio confuso, né? E aí, quando aquele amor que ele sentia antes, perseguindo os cristãos, que ele viu que ele não era para perseguir os cristãos, ele transformou aquele amor em proteger e em pregar o evangelho, né? Mostrar para todo mundo que ele estava errado e que Jesus estava ali com os cristãos. Então, é um dos personagens assim que me encanta também, Paulo de Tarso. E por último, não muito especial, que tem muitos outros personagens da Bíblia, mas eu só escolhi esses 10, é Maria Madalena. Gente, Maria Madalena. Tem uma questão muito assim, que ninguém sabe quem foi Maria Madalena. Se ela foi a irmã de Lázaro, não sei. Mas a história dela é uma história muito interessante. Porque assim, Maria Madalena, ela foi uma mulher que foi usada pelo tio, né? Ela foi praticamente prostituída pelo tio. E ela estava num lugar que todo mundo ia jogar pedra para ela. E Jesus veio ali e disse: quem tem pecado que joga a primeira pedra? E aí ninguém jogou. E aí ele chegou nela e falou assim: vai, filha, vai para casa e não peques mais. E é muito bonita essa história dela, né? Porque muitas vezes a gente joga pedra no próximo sem nem saber a história do próximo ou por que o próximo tá naquela situação, entendeu? E aí você vai, só jogando pedra. E você esquece também que você também tem pecado. Você pode não ter o mesmo pecado daquela pessoa, mas você tem outro pecado, entendeu? E aí, mas jogar pedra é muito fácil, né? Vamos jogar pedra. É muito fácil jogar pedra nos outros. Então, a história de Maria Madalena, ela é muito bonita e ela traz um significado pra gente também muito importante. Não devemos olhar e nem julgar os outros. A gente tem que primeiro olhar pra gente, olhar no espelho e nos corrigir, entendeu?
nos corrigir e deixar a vida do outro. O outro também deve fazer a mesma coisa, olhar no espelho e se corrigir e não jogar pedra. Então, com essa história, eu fecho meu vídeo de hoje dos meus personagens bíblicos favoritos, que tem outros milhares, né? Mas eu fecho com esses 10 e eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história de cada um da Bíblia e a gente se vê na próxima, tá? Beijo no coração. Tchau.